Olá, meus amigos e minhas amigas do grupo de estudo do Apocalipse de João. Paz e bem. Estamos aqui mais uma aula, mais um estudo. E agora já estamos no capítulo 17. É o 29º encontro. E nós vamos até o 37. Então falta 8. Nós estamos olhando capítulo por capítulo, versículo por versículo e explicando um por um, para a gente não ter dúvida. Que nem a gente já tem conversado aqui, fazer alguém está chegando pela primeira vez, não sabe, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Do projeto de Deus, do projeto de Jesus. Porque Jesus ama você, ama eu. Então o projeto de Jesus está sempre escondido. Tem muita gente querendo esconder o projeto de Jesus. Por quê? Porque Jesus passou por essa terra fazendo bem. Nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado numa cruz. Mas por que ele foi assassinado numa cruz? Porque ele não concordou com a roubaria, ele não concordou com a corrupção, ele não concordou com a pobreza, ele não concordou com violência, ele não concordou com a fome, ele não concordou, não tem lugar de gente morar, ele não concordou com o pessoal doente, não. Então ele combateu tudo isso. E o Império Romano e os fariseus mandaram ele para uma cruz. Então o livro do Apocalipse, que é Apocalipse de João. João era o discípulo de Jesus, que é chamado discípulo amado. Então, João acompanhou Jesus tudo nisso aqui. E quando João foi escrever o livro do Apocalipse, ele fala, lá no capítulo 1, ele estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, começa a falar de Jesus, você vai ser perseguido. Mas não é qualquer Jesus que você fala que vai ser perseguido. Se for um Jesus só para bater palma e para louvar a Deus e cantar, esse aí ninguém persegue você não. Mas quando você vai falar daquele Jesus verdadeiro, que é o Jesus que passou por essa terra e fez o bem, aí muita gente não gosta. E o Apocalipse vem para isso. Ele veio para revelar o projeto de Deus. Apocalipse de João, livro da revelação. Ele veio revelar o projeto de Deus que está escondido. No capítulo 16, que foi o encontro passado, o vídeo passado para vocês, mostra que os 7 anjos derramou 7 taças de castigo contra o povo que não presta, não é você não, tá? Os ladrão, os violentos, os que causam fome, o que causa desgraça no mundo. Mas esse povo não quiseram arrepender. Eles ficaram sempre contra Deus. Então assim não tem jeito, né? Agora, no encontro de hoje é o capítulo 17, do versículo de 1 a 18. E o tema é assim, ó: tentação do poder. Corrupção e violência embriagam a humanidade. Pessoal, corrupção, poder, violência, todos nós temos. Nós somos seres humanos e por causa disso nós acabamos às vezes fazendo besteira. Então nós temos que estar sempre vigiando para não acontecer isso. Poder. Quem que tem poder? Você. Quem tem poder? Eu. Todo mundo tem poder. O poder não é pecado. Não. Desde que o poder seja usado para fazer o bem. Então a pergunta é assim, ó: todo mundo tem poder. Como que você usa o seu poder? Vamos lembrar aqui de um trecho da Bíblia? Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 43. Os discípulos, diz que os discípulos vinham conversando pelo caminho, e Jesus andando na frente,
porque o evangelho de Marcos, segundo Marcos, é Jesus andando na frente e os discípulos andando atrás. E eles, quando chegou que eles pararam, que tempo é tudo a pé, né? Andava 30, 40 quilômetros por dia e parava para descansar, para dormir, encostado naquelas pedras do deserto. Jesus perguntou: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles ficaram todos calados, porque eles estavam conversando quem deles ia ser o maior no reino de Deus. Jesus estava ensinando o reino de Deus. Quem vai ser o maior lá? A tentação do poder. Jesus chamou ele pertinho e diz assim, ó: os poderosos mandam no mundo e eles tiranizam as pessoas, mas entre nós não pode ser assim. Quem entre nós quiser ter o poder, que vá servir. Porque o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido. Ele veio para servir. Então, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Se você, meu irmão, minha irmã, eu tenho poder, e o poder é para servir, palma para nós. Todo mundo tem poder. Como que você usa o seu poder? Então vamos aqui ouvir a palavra do livro do Apocalipse, que provoca dificuldade na vida. Por exemplo, o texto de hoje, né? A gente vai conversar assim, olha: poder, ciência e dinheiro são faca de dois gumes. Pode ser usado para servir e pode ser usado para libertar. Ou para dominar e oprimir. Nas comunidades cristãs era usado para promover a vida. No Império Romano, elas geravam morte. Para uns, eram fonte de conscientização. Para outros, motivo para perseguir e explorar cada vez mais. O texto que vamos ouvir oferece um exemplo concreto de conscientização a respeito do falso uso do poder, da ciência e do dinheiro. Vamos conversar sobre isso? É o texto de hoje, né? Vamos conversar sobre isso. Porque às vezes, pessoal, a gente usa o poder para roubar, para cometer... A corrupção está do seu lado toda hora. A violência está do seu lado toda hora. E os problemas estão toda hora do seu lado. A gente pode pensar assim, ó, antes de ler o texto, a gente vai ler já. De que maneira poder, ciência e dinheiro são usados hoje para dominar e oprimir? Hoje quem tem dinheiro, quem tem poder, oprime? É para nós pensar. De que maneira poder, ciência e dinheiro são usados hoje para promover a vida? Então você pode usar o seu poder de dois jeitos. Vai usar o poder seu para oprimir, para massacrar, para ficar rico. Ou você fazer que nem Jesus. Usar para o bem das pessoas. É isso que é importante. Então hoje é o capítulo 17, do versículo de 1 a 18. E na maneira como João vai descrever a realidade do seu tempo, João procura mostrar como que o império usava o seu poder. Então, João, ele descreve o Império Romano. Quais as imagens que ele usa? Vamos ler então? Comigo agora, no capítulo 17, versículo de 1 a 18. Acompanhe comigo. Anjos, aliás, um dos anjos, dentre aqueles que têm as 7 taças, nós falamos no capítulo 16, tá bom? Veio falar comigo e me disse: venha, que vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, aquela que está sentada à beira de muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os habitantes da terra ficaram embriagados com o vinho da sua prostituição. E o anjo me levou em espírito até o deserto. Então vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlate, cheia de nomes blasfemos,
com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava vestido cor de púrpura e escarlate. Estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice dourado cheio de abominações e impurezas da sua prostituição. Em sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, fiquei muito admirado. E o anjo me disse: por que você está admirado? Eu vou explicar o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, a besta que carrega a mulher. A besta que existiu, que você viu e existia, mas não existe mais, está para subir do abismo, porém caminha para a destruição. Os habitantes da terra, aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão ficar admirados ao ver a besta, que existia, não existe mais. E, no entanto, vai aparecer. Aqui é preciso uma cabeça com sabedoria, para que possa entender. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre eles a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, ela mesmo é o 8º rei, mas é também um dos 7 que caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas eles terão autoridade do rei por 1 hora apenas, junto com a besta. Esses reis têm o mesmo pensamento e entregam o poder e a autoridade deles à besta. Todos farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E também os chamados e os escolhidos e os fiéis vencerão com ele. O anjo continuou, dizendo: você viu as águas no lugar onde a prostituta está sentada? Aquelas águas são os povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta vão odiar a prostituta, vão devastá-la e a deixarão nua, e vão lhe comer as carnes e atearão fogo nela. Pois Deus colocou em seus corações o desejo de realizar o plano dele, ter o mesmo pensamento e entregar o reinado deles à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Essa mulher que você viu, a grande prostituta, que está reinando sobre os reis da terra. Amém. Ô pessoal, olha que texto maravilhoso que chama a nossa atenção. Aqui, vocês ficam sossegados que não está falando mal de mulher, não. Ele está falando da grande prostituta que está se prostituindo com os reis da terra. O que é a grande prostituta que ele está falando aqui? Olha, Roma
no capítulo 17, né, então nesta visão aqui do capítulo 17, Roma é apresentado como uma mulher prostituta. Lá no capítulo 13, Roma é apresentado como a besta. E aqui no capítulo 7, essa besta virou o trono para dar sustento à cidade mulher. Esses pequenos detalhes revelam de perto o problema literário do Apocalipse, né? Então aqui vai explicando tudo direitinho. Ó, falando de problema literário, então aqui ele vai explicando todos os símbolos, símbolo por símbolo. Vocês estão lembrados aqui? Vamos aprender um já? Ele fala aqui, por que você ficou admirado? Olha lá, no versículo 7. Vou explicar o mistério da mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta que carrega a mulher. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo. E depois ele vai explicando tudo isso aqui, ó. Depois ele fala lá, os habitantes da terra, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão ficar admirados com a besta. Olha, são aquelas pessoas que seguem a besta. O que é a besta? A besta é o Império Romano. A besta é o mal. A besta é o Satanás. É o diabo. É o demônio. Porque na Bíblia, quando você fala Satanás, diabo e demônio, não é pessoa, não é coisa física, está falando do mal. Ó, mas então o demônio existe? Existe. O Covid é Satanás, o Covid é demônio, o Covid é o mal. Então o mal na Bíblia é chamado, doença é mal, corrupção é mal, tudo que é mal é Satanás. Aí ele fala aqui, criança, lá versículo 9, lá, aqui é preciso uma cabeça com sabedoria, para que possa entender as 7 cabeças, que são os 7 montes, e sobre ele está a mulher sentada. São também os 7 reis. Então eu queria conversar com vocês aqui, aprofundar um pouquinho isso aqui, ó. O que significa? Eu preciso ter cabeça, é preciso ter sabedoria. Às vezes nós não tem. Nós estamos aqui, olha, o mal está acontecendo. Já falei, né? O que o mal... Pensa você, não é eu que estou falando. Bom, o mal está aqui na Terra. Violência. Não mataram aquele rapaz do congonês lá? Paulada em cima do menino? Bala perdida, violência. Gente vendendo droga. Outro morrendo de fome. Outro desempregado. Outra casa cai em cima. Que nem você está vendo agora a chuvarada lá em Minas. Quanta gente não morreu? Aqui também, no estado de São Paulo, quando a gente não morreu. Então o mal está aí. Então, quem não está escrito no livro da vida, esse aí não tem como escapar. Não tem como escapar. Esse pessoal vai ser... Não é Deus que vai castigar. Não, Deus não vai castigar ninguém. Jesus é mãe. Jesus é pai. Ele não castiga ninguém. Quem castiga a gente é a gente mesmo, tá? Então, acompanhe comigo aqui para vocês verem como é interessante essa explicação aqui do versículo 9 até o 11, que eu já falei para vocês, né? Então ele vai dizer assim, olha lá, o 11, a besta que existia não existe mais. Ela mesma é o 8º rei, mas é também um dos 7 e caminha para a destruição. Mas peraí, é o 8º rei, mas agora ao mesmo tempo ele é o 7º? Como que explica isso? Então vou explicar para vocês bem devagarinho, ó. Aqui no Novo Testamento, o primeiro imperador que aparece aqui é o Augusto. Ele viveu do ano 31, sabe? Antes de Cristo, até no ano 14, depois de Cristo. Depois, no ano 14, depois de Cristo, até o ano 37, vem o outro imperador, chamado Tibério. Esse foi na época que mataram Jesus. Jesus morreu no ano 33. Este é o Tibério, que mataram Jesus.
é o segundo imperador. O terceiro é o Calígula, do ano 37 ao ano 41. O quarto imperador é o Cláudio, do ano 41 ao ano 54. Aqui, quando ele fala dos imperadores, é igual hoje o presidente. O presidente hoje tem um tempo, né? Ou é 4 anos ou é 8. Aqui ele ficava lá até morrer. Depois veio um terrível, um violento, o pior dos imperadores, o Nero. Viveu do ano 54 ao ano 58. Ele é o quinto imperador. Agora, aqui o João está falando do sexto. Na época o João está vivendo. É o Vespasiano, que viveu do ano 69 ao ano 79. Não é que ele viveu, governou do ano 69 ao ano 79. E depois, o sétimo é o Tito, que só governou 2 anos. Olha aqui só, vamos entender de novo aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, quer ver? Mas aqui a autoridade é a hora. Ele vai dizer assim, olha lá. 5 já caíram. Qual os 5 já caíram? Eu falei para vocês, ó, de 1, 2, 3, 4, 5. Até o Nero. O Nero é o quinto. Então esses já caíram, não existe mais. Um outro existe. Quem está existindo? Na época do João. É o Vespasiano. Esse viveu. Os outros 5 já morreu. O Vespasiano está vivendo ainda. Enquanto, mas o outro ainda não veio. Quando vier vai ficar pouco tempo. Então, o outro ainda não veio. Quem que veio depois de Vespasiano? Veio Tito. Viveu 2 anos. Ou melhor, governou 2 anos. 79 a 81. E depois veio o Domiciano. Olha lá. E o outro ainda não veio. Quando vier, ficará por pouco tempo. E o outro, quando vier, vai ficar por pouco tempo. Agora, por que o 8º rei, que depois do Tito, veio Domiciano, do ano 81 ao ano 96? Era a época que o João estava escrevendo o Apocalipse. Mas o João estava escrevendo o Apocalipse, e aí o pessoal dizia assim, ele dizia assim, mas ele falava assim, ó, o anjo diz, são 7 reis, dos quais 5 já caíram, né? Um existe, o outro não veio. Ou seja, os imperadores, desde Augusto até Nero, já morreu, já pertence ao passado. Pois 5 já caíram. Aí o Vespasiano está vivendo agora, é um que existe. Só falta a chegada do 7º, Tito, que vai ficar por pouco tempo, né? Só 2 anos. Depois de Tito veio o 8º rei, que é o Domiciano. Só que o Domiciano, ele volta entre os 7. Por quê? O pessoal diz assim, ele é o Nero. Esse desgraçado é o Nero, ele voltou, ele ressuscitou. Aí vai dizer assim, olha lá, ou seja, virá Domiciano, de qual todo dizia, o Nero voltou. Então esse 8º é 7. Viu que complicação? Mas deu para entender direitinho, né? Mas o que a Bíblia quer dizer com tudo isso? O mais importante de tudo isso, pessoal, é que João escreve na época do Domiciano. Mas conforme o jeito próprio dos apocalípticos, ele recua e vai até a época de Vespasiano. Ele olha para trás e olha para frente. Vespasiano é o 5º rei, né? Ele olha para trás, ou melhor, o 6º rei, ele olha para trás, né? E vai dizer assim, ó, ele é um do que existe. E de lá ele olha para frente o futuro, como uma profecia futura, o que está acontecendo no presente. Assim ele anima todas as comunidades, elas perceberem que a história não escapou das mãos de Jesus. Com a perseguição de Domiciano, o fim está chegando, pois ele caminha para a perdição. Olha que coisa bonita, pessoal. Então é muito importante a gente entender o livro do Apocalipse desse jeito, tá? Ó, veja bem, aqui tem um detalhe importante, já está faltando 2 minutinhos, vai dar tempo de falar. Ao apresentar uma cidade com mulher prostituta,
Não tá, de jeito nenhum está defamando a mulher aqui. Está estragando a vida da mulher. Não. Era comum no Antigo Testamento os profetas chamar aquelas grandes cidades de prostituta. Por exemplo, o Isaías chamou Tiro de prostituta. Está lá em Isaías. O Naum chamou Nínive de prostituta. E o próprio Isaías chamou Jerusalém de prostituta. Jeremias também chamou Jerusalém. Ezequiel também. Então, mesmo assim, a imagem é despreciativa para a mulher. Mas é que naquele tempo, a cidade de Roma, centro do império, se apresentava ao mundo como Roma Mater. O que é isso? Deusa mãe. Então ele falava, olha, Roma é deusa, quer dizer, mulher, deusa mãe. Aí os profetas dizem, não é deusa coisa nenhuma, ela é uma prostituta. E isso, por causa disso, é que colocou a imagem da mulher, por causa dos profetas. Mas jamais a Bíblia vai, vamos dizer assim, falar mal das mulheres. As mulheres são muito importantes, tanto que Jesus, ele obedeceu a mulher. Lá no João 2, ela chegou nele e falou, casamento de Caná, né, boda de Caná, disse para ele assim, filho, eles não têm mais vinho. Ele falou, mulher, o que eu tenho que ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Ela fala, enche as talhas. Eles enchem. Na hora que eles enchem as talhas, o que acontece? Vira vinho. Então Jesus sempre, olha, se você parar o Evangelho segundo Marcos, Jesus está danado ali, aquele monte de mulher acompanhando ele. Então só para nós encerrar